Chegamos à unidade 3, que trata das forças de atração. Trata também da geometria molecular, fatores importantíssimos para propriedades físicas dos compostos, para solubilidade, para também entender melhor como funcionam as ligações químicas e tudo isso por aspectos da geometria molecular. Primeira coisa, vamos entender que para definir geometria molecular é a estrutura da molécula. Só que é uma estrutura que a gente vai tentar representar aqui no papel, só que ela é tridimensional. Então tem que se imaginar essa estrutura no espaço, com 3 dimensões. E isso é aplicado para moléculas. Alguém pode estar pensando, é um tanto óbvio dizer isso, sim. Mas é preciso reforçar, porque se é uma estrutura aplicada para moléculas, então não se aplica geometria molecular para compostos iônicos. Porque os compostos iônicos, eles vão ter estruturas cristalinas, eles não vão apresentar uma geometria molecular. Compostos iônicos são estruturas cristalinas. Por isso que vamos estudar a geometria molecular de compostos covalentes, moléculas, compostos que formam moléculas. E aí, num composto iônico, pode acontecer da gente fazer a estrutura, estrutura molecular, a geometria molecular do seu ânion, como a gente viu anteriormente na unidade 2, que existem compostos ternários que têm um cátion ligado a um ânion de forma iônica. Aí isso não vai ter geometria molecular. Porém, esse ânion tem ligações covalentes internas, então esse ânion pode ter uma geometria molecular. Seguimos. Qual a importância? Vamos colocar no papel o que eu falei agora há pouco. Importância de se conhecer a geometria molecular. Falamos da definição, para quem ela é aplicada, e agora na importância nós vamos ter propriedades físicas. Lembrando que falamos em português, escrevemos em espanhol, propriedades, em espanhol propriedades. Propriedades físicas, que é possível avaliar através da geometria molecular. Quais são elas? Ponto de fusão, PF. Ponto de ebulição, PE. Solubilidade. E estado físico de agregação. Estado físico de agregação. De novo, a importância da geometria molecular está em avaliar as propriedades físicas do composto. Propriedades essas que podem ser o ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e o estado físico de agregação. Seguimos. Também se pode avaliar a polaridade da molécula através de sua geometria. Também tem, através da geometria molecular, também pode-se chegar à geometria eletrônica, onde vamos avaliar as nuvens eletrônicas, não só a disposição dos átomos, mas também como os elétrons vão se comportar. E aí já seguimos com os postulados aqui, dando um enquadre geral para recapitular. Falamos de definição, falamos da importância e seguimos para os postulados da geometria molecular,
Que postulados são esses? Que os elétrons, ou melhor, os pares de elétrons de valência, chamados de PeV, do átomo central. Então, os elétrons, pares de elétrons de valência do átomo central, definem a geometria molecular. Os pares de elétrons de valência, eles tendem a ocupar o maior espaço. Inclusive, que é o outro ponto dos postulados, é que eles ocupam mais espaço do que aqueles elétrons compartilhados. Tendem a ocupar o maior espaço possível. E aí, esses elétrons livres ocupam mais espaço que os elétrons compartidos. Como assim elétrons livres e elétrons compartilhados? Vamos começar com duas moléculas bem simples: água e gás carbônico. A água, H2O. Mas começou a geometria. Temos dois hidrogênios se ligando ao oxigênio. O oxigênio vai ficar no centro, vai fazer uma simples com o hidrogênio, vai fazer outra simples com outro hidrogênio, só que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Na unidade anterior em Lewis, a gente colocava um par aqui em cima, outro par embaixo. Vamos colocar os dois aqui. Os dois pares. Aqui fica sendo uma nuvem eletrônica, aqui outra e aqui outra. Então, os elétrons livres e os compartilhados vão ficar sendo uma nuvem eletrônica, que é o último postulado. Mas por que eu falei nisso? Só para mostrar para vocês quem são os pares de elétrons de valência. São os elétrons que estão na última camada de cada átomo. E aí vai ter esses pares de elétron livres e compartilhados. Aqui nós temos um par livre, outro par livre, aqui um par compartilhado e aqui outro par compartilhado. Onde a nuvem desse par aqui vai ser menor do que a nuvem desse aqui. Então, só para a gente representar isso, vamos colocar essa nuvem maior. Não que seja necessário fazer isso, só para a gente lembrar do que acabou de falar. E aí, no último postulado, eu falei também que ia fazer do gás carbônico. CO2. Temos 2 oxigênios e um carbono. Onde o oxigênio quer ganhar 2 elétrons, para ficar estável, o carbono, 4. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Aqui estão. O oxigênio tem 6. Um oxigênio faz uma dupla com o carbono, outro faz outra dupla. O carbono fica estável, sem elétrons livres, e o oxigênio vai ficar com 6 elétrons. Mas esses aqui não vão interferir na geometria, porque um dos postulados diz que o que importa são os elétrons do átomo central, que vão definir a geometria molecular. Então, para encerrar os postulados, vamos dizer que uniões simples, duplas, triplas, dativas, que também são uniões covalentes, e os pares de elétrons de valência livres. Então, aqui nós temos um par de elétrons compartilhados, 2 pares, 3 pares, um par de elétrons emprestados. E aqui temos pares de elétrons livres. O que é que esse postulado está dizendo? Todos eles se comportam, ou vão se comportar, ou são considerados
Então, se comportam como uma única nuvem eletrônica. Por que isso é importante? Numa tabelinha que eu vou mostrar para vocês, existem os momentos resultantes. O momento de polo, o vetor de polo, onde cada nuvem é um vetor. Então, de novo aqui com a água. Então, a água vai ter uma nuvem aqui, outra nuvem aqui, duas nuvens aqui. Onde na hora de falar do dipolo, aí eu mostro melhor isso aqui. Mas só para dizer que cada ligação, ou dupla, ou pares livres, vão ser considerados uma nuvem. O gás carbônico com os oxigênios. Duas nuvens. Certo? Mas vamos agora falar isso como vetores. Onde? Falei sobre os vetores, né? Onde esses vetores vão apontar para a molécula para o átomo mais eletronegativo. Porque como vimos nas propriedades periódicas, quem tem eletronegatividade forte tem uma tendência forte a atrair elétrons. Onde na tabela, só para revisar, a eletronegatividade, é abreviar assim, eletronegatividade, ela vai de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, de novo, agora vamos falar usando vetores. Na molécula de água, os vetores vão estar apontando para o oxigênio, que vai ser mais eletronegativo. E a gente vai ter nuvens eletrônicas aqui, duas nuvens. No gás carbônico, a gente vai ter, eu preciso só tirar a dúvida aqui na tabela, o carbono ele vai estar mais ou menos por aqui e o oxigênio por aqui. O carbono vai estar mais à esquerda. O oxigênio é mais eletronegativo, então a nuvem eletrônica vai ter esse vetor. Seguindo, estamos falando de polaridade. Então existe um momento dipolar resultante, existe um vetor. Então esse vetor aqui